faz parte da rede de canais. Vamos lá. A maior pesquisa foi realizada por uma estudiosa, uma psicóloga nos Estados Unidos. E ela aplicou com telespectadores de 54 países. Muito bem. O que ela observou? Primeiro, mais de 90% são homens, a coisa já esperada. Segundo, mais de 80% tem curso superior ou segundo grau completo. Terceiro, ela quis saber se as pessoas estavam interessadas em ver um canal de lutas ou ver transmissão de lutas com manifestações primitivas de violência bárbaras, como sangue, como violência pura. Menos de 15% estava interessado nisso. A maior parte da pesquisa, mais de 3/4 dos entrevistados afirmaram que o que eles mais veem os eventos de combate de vale tudo, de MMA, de jiu-jitsu, principalmente MMA, por um motivo, pela imprevisibilidade, dele nunca saber quem no final das contas vai ganhar. Essa coisa, esse frisson que causa quem vai ganhar aquela discussão prévia. E a maior parte deles reportaram que sentiam-se animados, sentiam-se para cima e revigorados energeticamente, assim, mentalmente revigorados ao assistir esses combates. A autora, como psicóloga, concluiu que ver esses eventos pode servir até de autossuperação pessoal, se isso cabe essa palavra, mas na verdade ela quis dizer que é um instrumento de ferramenta de crescimento, de liberação de frustrações e não... Que vai totalmente em contra de todo esse preconceito que existe, né, cara? Exatamente. Isso com dados científicos. Então, exatamente. Você daí de casa, aqui, ó, mais um instrumento para você poder argumentar com dados, com fatos, com análise científica. Contra fatos, não há argumento. Claro, exatamente. Exatamente. Você está falando tudo. Que não tem nada a ver, né? Então, mas vamos para a parte realmente da preparação física dos lutadores, né? Uma coisa que a gente sempre para pensar. Eu fiz uma matéria com o Fedor, e aí, na introdução da matéria, era até engraçado, falando assim, o cara ele é baixinho, ele é gordinho, ele é careca, ele é esquisito, tem barriga e tal, mas o cara é o maior peso pesado de todos os tempos, né? Existe um biotipo para atleta? Ou seja, porque você tem o Fedor, que é aquilo fora do UFC, e você no UFC tem um cara que é exatamente o contrário, você tem um monstro, né? King Kong, um Donkey Kong albino, como o Marinho do CC gosta de falar, que é o Brock Lesnar, que é uma montanha de músculos, né? Então, ou seja, existe um biotipo que é melhor, ou seja, para a luta? Bom, essa é uma pergunta muito difícil, porque eu não diria se existe um biotipo que é melhor para a luta. O que eu posso te falar é que existe um biotipo identificado em lutadores campeões de cada modalidade, tá? Para simplificar, em quase todas as modalidades de combate, existe a predominância de um termo chamado mesomorfia, que significa maior quantidade de músculos. Tá? E normalmente, atletas de categorias mais leves tem uma coisa mesclada de mesomorfia, músculo, com ectomorfia, que é o que? Linearidade, ossos mais finos, longos e baixo percentual de gordura. E atletas de categorias mais pesados de endomorfia, que é o que? Tendência a armazenar gordura, mais atracado, sabe, aquela estrutura mais larga. Parrudo. Isso, pronto. Esse tipo físico. Resumindo, é esse tipo físico. Parrudo. Mas o que é de melhor, eu acho que em termos de se colocar do biotipo, você falou do Fedor, é principalmente a funcionalidade. Porque o lutador pode ser musculoso e muito funcionar muito bem, mas ele pode ser musculoso e ser só uma coisa de composição estética. Ele ser fraco, ser lento. Dia desse me fizeram uma pergunta se músculo em excesso atrapalha, ou se é bom ou se é ruim. E eu falei, olha, a questão não é se atrapalha ou se não atrapalha. A questão é, o músculo que ele tem é funcional? Ele consegue aquele músculo atingir grande velocidade com os golpes? Ele consegue atingir potência? Porque a potência demanda força vezes de velocidade. É uma valência física que você tem que ter força e velocidade. Não adianta ele ter só força, ele vai ser lento. Dentro da valência da potência. Se ele tiver só velocidade, ele não vai ter punch, não vai ter força. Pois, então adianta. Ao meu ver, ele pode ter músculo. Ricardo Arona é musculoso. O próprio Biano Fernandes, ele é muito musculoso dentro da categoria dele. E por aí vai. O Fedor é musculoso? Não é. Mas ele é extremamente funcional. Ele é rápido. Ele trabalha... Depende dele ter musculatura visível, saliente. Ele flexibilidade também, né? Não, é um conjunto de fatores. Mas eu diria que é funcional.
Então não tem o que eu posso dizer é que qual é o biotipo ideal. O que eu posso dizer é qual é o biotipo que foi identificado. E isso tem no livro Pronto para a Guerra. Eu identifico isso e aplico, inclusive, eu pego o estudo com o croata, com o Crocop no auge dele, digo percentual de gordura, tipo físico que foi identificado, atletas de jiu-jitsu brasileiros de super elite. O que é super elite? É um conceito novo. Porque a gente diz que elite seriam todos aqueles que apresentam alto rendimento de nível regional, nacional e internacional. Super elite são aqueles que sempre estão no primeiro lugar. Que dentro dos 3 que chegam ao pódio, geralmente ele sempre se encontra nos primeiros, colocado em primeiro lugar. Então ele é um grupo, é um termo mais atual, chamado super elite. E no livro eu pego o que os super elites têm de diferente nesse sentido. E o que eles têm de diferente? Percentual de gordura baixo, geralmente, uma resistência muscular acima da média. Eles têm um biotipo bem disso que eu falei, com predominância de mesomorfia de músculos. E a parte intelectual, emocional nessa história toda? Tem diferença? Para mim tem. Para mim tem porque, ao meu ver, claro que a composição física é muito importante, mas a técnica transcende. Porque a técnica o que é? É o domínio da inteligência sobre as coisas. Em termos, vulgarizando o termo, simplificando, é isso. E, por exemplo, já tem estudos hoje, realizados inclusive pelo Dr. Emerson Franchini, na USP, que ele, junto com um grupo de colaboradores, identificou que não haviam diferenças entre titulares e reservas da Seleção Brasileira Olímpica de Judô. Diferenças físicas. Então pode ser que o componente técnico e psicológico seja discriminatório entre os atletas titulares e reservas. Se ele avaliou as características físicas dos titulares e reservas e viu que praticamente se igualam, provavelmente os titulares têm um componente técnico ou psicológico que seja o diferencial. De repente eles projetam para mais direções e o maior número de projeções para direções diferentes, entendeu? Entendi. Isso na luta compõe muito o índice técnico. E tem como medir a parte emocional? Você tem como saber se ele está preparado emocionalmente? Olha, tem como... Desculpa, pode falar. Desculpa. Ao meu ver, você pode mensurar isso por meio de questionários com psicólogos, ou mesmo com estudiosos da psicologia do esporte. Você pode, por exemplo, reportar o que o atleta estava sentindo antes dele lutar em algum evento, tá? Esperar ele lutar e ver o resultado, e após o evento você comparar. Se ele reportar, por exemplo, eu tenho 2 estudos hoje de MMA e Jiu-Jitsu que mostraram que é discriminante o atleta mais ansioso e menos ansioso antes da luta. E era até uma coisa sobre isso que eu queria falar, essa parte da ansiedade mesmo, né? Eu estava vindo aqui para o canal, conversando hoje com o Carlão Barreto, nosso colega de comentário aqui, e ele estava falando até inclusive da luta do Caim Velasquez contra o Ben Rothwell, né? E o Ben Rothwell, parece que ele travou na luta, né? E ele chegou e estava tão ansioso, estava tão feliz de estar lutando. Ele falou, pô, treinei 10 anos da minha vida, não sei o que, tal. E parece que o cara travou ali. Então, qual a influência que tem na ansiedade do atleta antes de entrar no ringue, na preparação dele? Bom, no jiu-jitsu e no MMA, tem alguns estudos que dão indícios muito grandes, que chega a ser discriminatório entre grupos de atletas campeões e não campeões. Ou seja, foi percebido, por meio desses questionários, que os atletas campeões normalmente reportam o estado emocional calmo antes dos combates. E os que perdem, ou que ficam abaixo dos 3º lugares, 4º, 5º lugares, no caso do jiu-jitsu, ou que perdem no caso de MMA, geralmente apresentam um estado emocional de tensão, de agitação, de ansiedade excessiva, que se reflete em ditos físicos como sudorese, como agitação, como tremor. E normalmente, quer dizer, não era para ser assim, quer dizer, teoricamente, a gente não sabe antes do estudo. O estudo conseguiu identificar que os que reportaram estado emocional calmo, geralmente não perdiam. E a maior parte dos que reportavam estado emocional de ansiedade exacerbada, de sudorese, de agitação, perdiam os combates. Então, quer dizer, eu acho que a primeira coisa nesse sentido é o técnico, ou o atleta, ou o psicólogo que estiver na equipe, conseguir identificar as situações mais estressantes e menos estressantes no qual o atleta reflete esses efeitos, fica visível esses efeitos, para poder que ensine a ele que perceba a ansiedade como facilitadora do desempenho. Porque a ansiedade em pequeno grau
ela aumenta o estado de concentração do atleta, ele faz com que ele fique mais, vamos dizer assim, em estado de aquecimento para o combate iminente. Mas o problema é a ansiedade em excesso, e isso se torna debilitante. Então o principal é perceber essas situações e ensinar, ajudar o atleta a perceber a ansiedade como facilitadora e não como debilitante do desempenho. É engraçado, porque a gente cai num ponto que há pouco tempo atrás existia aquela era praticamente unânime a discussão de que um atleta, para ser campeão do UFC, para ser campeão do Instinto Pride, para ser, ou seja, um atleta de elite, ele tinha que treinar num evento grande, né? Ele tinha que, num evento não, numa equipe grande, tinha que treinar num grande centro, não sei o quê. Só que aí você tem dois casos hoje, que é o caso do Fedor e o caso do Lyoto Machida,